Estamos buscando e continuando essa série de mensagens, falando estarmos enraizados na comunidade, o privilégio de estarmos juntos. Hoje eu quero compartilhar com você essa questão da intimidade com o Espírito Santo, o prometido e a fonte. Nós temos algumas verdades, queridos, que nós não podemos esquecer nunca. E nós precisamos cada dia mais intensificar, queridos, a nossa busca na palavra de Deus. Nós precisamos disso. Nós não precisamos ficar esperando que alguém chegue do nosso lado, ou que chegue para nós e diga, vem aqui, eu vou te ensinar. Nós precisamos de uma atitude e ir para a palavra. Porque a própria palavra nos diz que o Espírito nos ensina a toda a verdade. A própria palavra diz isso. E nós precisamos buscar cada dia mais essa intimidade. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês é que ter intimidade é com uma pessoa. Quando nós falamos de ter intimidade com o Espírito Santo, nós não estamos falando de ter intimidade com uma experiência, ou com um ato emocional, mas com uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós falamos intimidade com a fonte, queridos, nós precisamos ajustar a nossa lente espiritual, os nossos olhos, os nossos óculos espirituais. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu penso que seja, mas aquilo que é. A fonte, queridos, não é uma coisa, é uma pessoa. A fonte é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, nenhum poder, queridos, que quando a gente usa quando quer ou quando nos convém. O Espírito Santo, queridos, ele é o próprio Deus presente em nós. É a própria pessoa do Deus Todo-Poderoso em nós. E nós não podemos fugir disso. É por isso que nós precisamos andar na presença de Deus. O Senhor tem me lembrado de alguns textos que Ele disse a alguns homens de Deus. São textos difíceis, mas que são possíveis. Por quê? Porque está escrito na palavra. Ele disse assim, anda na minha presença e ser perfeito. Eu só posso ser perfeito com a ação do Espírito Santo de Deus em mim. Eu por mim próprio não sou. Eu por mim próprio nunca serei. Mas é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. A palavra de Deus diz lá em Atos, nós vamos falar sobre essa questão da intimidade. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui, Jesus está à véspera da sua ascensão, da sua subida ao céu. Os discípulos já tinham ouvido Jesus por muitas vezes, os discípulos já tinham sido ensinados por Jesus, os discípulos já tinham visto milagres acontecer, os discípulos já tinham desfrutado da multiplicação dos pães, os discípulos já tinham visto cego enxergar, mudo falar, paralítico andar, morto ressuscitar. Os discípulos já tinham testemunhado a ressurreição do próprio Cristo. E Jesus diz para eles o que aqui nesse texto? Jesus dá uma ordem para eles dizendo, não saiam, esperem. Não saiam, esperem. Isso nos mostra, queridos, e nos revela algo muito profundo. Sem o Espírito Santo, queridos, não há poder nenhum, não há ação nenhuma em nós.
sem a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Você pode dizer que anda com Jesus, que vive com Jesus, mas Jesus vai estar do teu lado. E o Espírito Santo, se ele não estiver em você, não tem nada, queridos. Não há nada. E nós precisamos entender isso. Outro texto de João 14, 16 a 18 diz assim: e se nós, queridos, não tivermos a ação do Espírito Santo de Deus em nós, será incompleta a missão dada a cada um de nós. Vamos ler o texto de João. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14, aqui Jesus está afirmando que ele não vai nos deixar órfãos. Ele vai pedir ao Pai e será enviado o Espírito Santo. E o Espírito Santo, queridos, é a prova de que o reino de Deus não é sustentado por ausência, mas pela presença do Espírito Santo de Deus. Não existe ausência, não existe reino de Deus sem a presença do Espírito Santo de Deus. Não existe missão sem a presença do Espírito Santo de Deus. Não existe cristianismo sem a presença do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos nunca nos esquecer que a fonte não está fora de nós. Se você já entregou a sua vida a Jesus, a fonte está em você. A fonte é o próprio Cristo. A fonte é Jesus. Ela está em você. E ela jorra de dentro para você, de dentro de você. Ela jorra, querido. Esse Espírito Santo que habita em nós. Ela precisa jorrar. Ela precisa, derramar onde nós estivermos, onde nós vamos. Se a intimidade cristã, queridos, começa com a pessoa do Espírito Santo, então nós precisamos fazer uma pergunta. Como que essa pessoa está sendo recebida em nossa caminhada? Como que o Espírito Santo de Deus está sendo recebido na sua vida? Como você tem vivido, agido com o Espírito Santo de Deus em você? Porque Ele é santo. E aí é onde inicia, né, queridos, o mistério da espera. E a segunda verdade, a espera pela promessa. Essa espera pela promessa que nos leva a entender que a intimidade exige dependência. Intimidade exige dependência. Versículo 4 de Atos 1 diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. A ordem não foi corram, mas esperem. A espera bíblica, queridos, ela não é passiva. A espera bíblica não é uma espera que você fica ali esperando como que se, viesse sem você fazer nada. A espera bíblica, queridos, é uma dependência consciente. É você depender completamente. É você desejar essa dependência. É você aceitar essa dependência. Porque até então, queridos, nós estamos andando conforme nós queremos. Nós estamos buscando as nossas próprias vontades. O nosso próprio querer. Mas é aí que a ação do Espírito Santo de Deus, nós precisamos depender dele conscientemente. E Jesus estava ensinando eles, porque eles precisavam aprender que o Espírito Santo não é resultado de esforço humano, não é uma estratégia ministerial ou uma maturidade acumulada, queridos.
O Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo é a promessa, não é um produto. É uma promessa de Jesus, que ele ia ao Pai, ele ia pedir ao Pai que ele enviasse o outro Consolador, o Consolador que estaria conosco até o fim. Ele está, queridos. A pergunta é, nós estamos com ele? Não é uma conquista o Espírito Santo, queridos. Eu conquistei. Nós estamos vivendo nos dias, assim, queridos, em que ser cheio do Espírito Santo é status. Sabe, é ser poderoso. É ser mais crente do que os outros. Conquanto que a palavra de Deus nos ensina que aquele que quer ser maior, seja menor. Aquele que quer ser servido, sirva. A ação do Espírito Santo de Deus em nós, o poder do Espírito Santo de Deus em nós, irmãos, não é para nós aparecermos, é para que Cristo apareça, é para que o poder de Jesus apareça, é para que Ele apareça e que a gente diminua, a gente desapareça. Mas vivemos num tempo de aparência, um tempo onde todo mundo quer aparecer. Queridos, essa espera, queridos, sabe o que acontece? E nós não gostamos de esperar. Você gosta de combinar com uma pessoa que você vai viajar e vamos sair tal hora, e você fica esperando essa pessoa, e essa pessoa não chega tal hora, e atrasa, e não chega, e atrasa, e não chega. Como que você fica? Coisa maravilhosa, que bom que ele não veio, né? Que bom que ela não chegou. Você fica pé da vida, né? Você fica bravo, você fica doido com aquilo. Por quê? Porque o combinado foi tal hora e a pessoa não chegou. Mas, queridos, a espera quebra o nosso orgulho. A espera que Jesus fala para os seus discípulos, olha, espere, quebra o orgulho. E é o que muitas vezes nós precisamos. A nossa maior dificuldade, queridos, é o nosso orgulho. Por que a gente não pede perdão por causa do orgulho? Por que a gente não anda uma milha a mais? Por causa do orgulho. Por que muitas pessoas não fazem muitas coisas? Por causa do orgulho, irmão. O orgulho é um empecilho. E nós precisamos quebrar esse orgulho em nós. Queridos, essa espera nos ensina que nós não fabricamos avivamento. Avivamento não vai acontecer porque nós estamos fazendo assim, assado ou daquele outro jeito. Não é fabricação. Nós não manipulamos a unção. Tem muita gente querendo manipular a unção do Espírito Santo, a unção de Deus. Não, nós não manipulamos. E a espera é para nós entendermos que nós não manipulamos, que nós não controlamos o Espírito. Ele é autônomo. Ele é uma pessoa. E nós não podemos esquecer disso. Como diz a teologia bíblica, ela diz assim que nós não possuímos o Espírito Santo, mas nós somos possuídos por Ele. Isso, queridos, confronta essa geração apressada, né? Essa geração imediatista, essa geração que, não sabe esperar nada. E principalmente essa geração que está vindo agora, que é pior que a anterior, que é uma geração onde os pais dão tudo para os seus filhos, onde o não está existindo dentro de casa. E os psicólogos, os estudiosos em psicologia dizem que o não ele é mais importante do que o sim. Mas nós estamos vivendo nessa geração em que, tudo é permitido, tudo que quer tem, tudo que deseja tem. E nós que já passamos dessa fase, nós sabemos que quando nós entramos no mundo aqui fora, no trabalho secular, não é bem assim que funciona. Você não sai a hora que você quer, você não entra a hora que você quer. E aí é interessante, né? Porque ninguém fica chegando todo dia atrasado no trabalho, mas na igreja chega. Na igreja chega meia hora atrasado.
na igreja, vem a hora que quer, vem o dia que quer. Por quê, querido? Porque a ação do Espírito Santo de Deus não está completa em nós. Não porque Ele não completou, é porque nós não permitimos. Nós estamos fazendo e querendo fazer do nosso jeito. Então, queridos, outra frase aí no telão: intimidade com a fonte exige tempo no secreto, joelhos dobrados e coração disponível. É isso. Você quer intimidade, queridos? Não existe intimidade por osmose, não existe intimidade por varinha de condão, não existe intimidade milagrosa. Vem aqui que eu vou orar e a partir de agora eu vou pôr a mão em você. É essa unção que estão vendendo por aí, que não é uma unção de Deus, é uma unção fabricada. Vem aqui que eu vou pôr a mão em você e você agora, a partir de agora você vai ter intimidade. Intimidade é um relacionamento que exige secreto, joelho dobrado e coração disponível. Não é do nosso jeito, querido. Não existe intimidade fast food, que você entra, paga e sai do outro lado com ela. Não existe isso. Então, o que realmente nós recebemos, queridos, quando nós dizemos que recebemos o Espírito Santo de Deus? O que nós recebemos? E por que o Espírito Santo é tão diferente de tudo aquilo que o mundo oferece? E nós precisamos responder essas perguntas para nós. E aí eu quero trazer uma outra verdade: o Espírito da verdade versus a ilusão do mundo. O versículo 17 de João 14 diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus estabelece aqui, queridos, um contraste claro. O mundo não pode receber o Espírito, não porque Deus seja seletivo, mas porque o mundo rejeita a verdade. E aí tem muito crente na mesma forma, não recebe o Espírito Santo, por quê? Porque rejeita a verdade. Muito crente, muitas pessoas, quando chega para confrontar com a verdade, a pessoa arrepia, a pessoa fica brava, a pessoa fica bicuda, dá dor de cotovelo, vou sair da igreja, vou para outro lugar. Por quê, queridos? Porque o Espírito da verdade não está nela. E nós podemos ver isso claramente, queridos. E é isso que Deus quer trabalhar em nós. Algumas mensagens atrás, nós falamos que o sistema deste século oferece prazer sem transformação, satisfação sem santidade e alegria sem cruz. Esse é o sistema deste mundo. Este é o que este mundo oferece, queridos. Prazer, alegria, uma alegria transitória, um prazer momentâneo. Mas não tem profundidade, queridos, não tem santidade, não tem cruz. Está faltando o que é principal, está faltando aquilo que nos leva para a eternidade. C.S. Lewis, ele fala assim, estava comentando com os pastores essa semana, e ele diz assim que, e ele disse faz alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás, há mais de 100 anos atrás ele fala isso, né? Que o Espírito, não é que o Espírito, que a humanidade deixou de olhar para a eternidade. Parou de olhar para a eternidade. Está olhando só para o que é terreno, só para o que é transitório. Quando nós paramos, e aí ele continua dizendo que quando nós deixamos de olhar para a eternidade, nós perdemos a eternidade com Cristo e perdemos a terra. Quando nós olhamos para a eternidade,
Quando nós continuamos e voltamos a olhar para a eternidade com Cristo, nós ganhamos a eternidade com Cristo e de lambuja ganhamos a vida na terra, uma vida na presença dEle. E é uma verdade, eu estava analisando isso ele disse há dezenas de anos atrás, e é uma verdade hoje. A igreja parou de olhar para a eternidade, parou de falar que Jesus vai voltar, parou de falar que se nós não permanecermos firmes e fiéis, não existirá a eternidade com Cristo. Se nós ficarmos só olhando para o que é terreno, queridos, para o que é este mundo, vivendo este mundo, nós não teremos eternidade com Cristo. E aí a gente perde, queridos, o privilégio de viver Jesus nessa terra. De viver o privilégio de andar com Jesus. O Espírito Santo, queridos, é chamado o Espírito da verdade. Ele não apenas consola, ele nos confronta, queridos. Ele nos põe na parede, e é importante isso. Ele não apenas nos anima, ele santifica. Ele transforma a nossa vida. E aqui ecoa uma das doutrinas wesleyana, da santificação inteira, e dizem que o Espírito não vem apenas para perdoar pecados, mas para curar a raiz do pecado, alinhando o coração humano ao amor perfeito de Deus. Às vezes, queridos, nós estamos olhando apenas para o que nós queremos enxergar. Sabe por que muitas vezes nós não queremos a ação do Espírito Santo? Porque quando nós começamos a buscar, nos aproximar de Deus, nos aproximar do Espírito Santo, Ele começa a nos confrontar, Ele começa a mostrar a nossa situação, Ele começa a mostrar quem nós somos de verdade, e nós não queremos enxergar quem nós somos, nós não queremos ver as nossas falhas, nós não queremos ver os nossos pecados, nós não queremos ver o que nós estamos fazendo de errado, e continuamos batendo o pé e achando que somos ainda alguma coisa. O mundo, queridos, promete liberdade, mas ele entrega escravidão. O Espírito Santo confronta, mas nos liberta. O mundo anestesia a consciência, o Espírito Santo desperta a nossa alma. E é isso, queridos, a cada dia que nós vamos nos aproximando do Espírito Santo, a ação de Deus em nós, através dele, nós começamos, a entender mais, a compreender mais este mundo, a compreender o que está acontecendo e o que nós precisamos fazer. Quanto mais nós somos confrontados, mais libertos somos, porque se nós somos confrontados, aceitamos o confronto da palavra, do Espírito em nós vamos aonde? Vamos para a cruz, vamos aos pés de Cristo, e vamos fazer o quê? Vamos nos arrepender, vamos pedir perdão, mas o orgulho não nos deixa pedir perdão, querido. Quem é casado sabe, o orgulho te atrapalha você pedir perdão para a sua esposa, para o seu esposo, e você acha que você está certo ainda, você acha que você ainda é o bambambam da situação. Quem nós somos, irmãos? Estava pensando esses dias, nem falei com a Rose, pensando essa semana, Falei, cara, 33 anos de casado, que bênção. Eu falei assim, meu Deus, foi tão rápido. Esses 33 anos que a gente está junto, foi tão rápido, passa tão rápido, a gente convive todo o tempo junto, a gente está quase que 24 horas junto, e quando a gente está longe um do outro, a gente sente falta um do outro. E a minha oração há muitos anos atrás, eu vou ensinar para vocês aí, principalmente para os homens, se vocês tiverem coragem, se você for macho de verdade, for homem dentro de casa, cabeça, não cabeção, vocês vão fazer essa oração. Eu fiz essa oração, irmãos, porque eu ficava muito bicudo, eu ficava bravo e virava, e ficava aquele negócio, eu não peço perdão, eu não peço perdão, eu não peço perdão, e um dia eu criei coragem, e fiz essa oração. Falei, Senhor, não me deixa dormir sem consertar a situação com minha esposa. Se em algum momento a gente atrapalhar o negócio aqui, o percurso do caminho, não me deixa dormir.
E, gente, não é que o negócio vale mesmo? E eu ainda teimei algumas vezes, né? Eu ainda teimei, fiquei lá, não vou pedir perdão. E quem disse que eu dormia? Aí ela já estava roncando, né? E aí, amor, pera aí, acorda aí. O que foi? Aí ficava bravo, mais bravo ainda, né? Porque já estava bravo porque a gente tinha brigado, né? Já tinha uma situação. Aí ela ficava mais brava ainda, porque quando você acorda ela, e ela está dormindo, Jesus de Nazaré, né? Aí, nem café eu levo para ela cedo, irmãos. Começava a levar o café. Às vezes eu vou lá, olho para ver se ela está acordada. Se ela está acordada, pego o café e trago. Mas se não está, eu não levo, irmãos. Porque ela ficava brava, né? Então deixa ela lá, né? E, irmãos, eu tinha que acordar ela para consertar a situação. E é bíblico isso, irmãos. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Mas por que a gente deixa pôr? Por causa do orgulho. Por causa do eu. Mas não é isso que eu estou falando aqui. Vamos voltar para cá, querido. Então, se o Espírito Santo de Deus não é, queridos, uma ilusão passageira, como o mundo oferece, então qual que é a natureza da sua presença em nós? Por que Ele está em nós? Por que nós precisamos dEle em nós? Porque nós somos habitação permanente. Nós precisamos ser essa habitação permanente. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos, o lugar onde Deus faz morada. Deus não fica aqui, irmãos, quando a gente sai nesse templo. Deus vai com a gente, porque Ele está em nós. Então nós precisamos entender isso, e o Espírito Santo nos diz, lá no capítulo 17, olha lá, põe lá, filho, isso, ali ó, a última parte ali, porque habita convosco e estará em vós. Eu e você somos habitação permanente, lógico, se você o aceitar, se você permitir que Ele trabalhe na sua vida. Sabe por que você não muda, queridos? Porque você resiste ao Espírito Santo. Ao invés de resistir ao pecado e ele fugirá de vós, você resiste ao Espírito. Você resiste à ação de Deus na sua vida. É por isso que a gente não é mudado muitas vezes. Queridos, essa aqui, porque habita convosco e estará em vós, é uma das declarações, queridos, mais revolucionárias do Novo Testamento. É uma das declarações mais contundentes. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, queridos, o Espírito Santo não estava em todas as pessoas. Ele vinha especificamente em pessoas específicas, para ações específicas. Mas agora não, agora Ele habita em todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor das suas vidas. Ele habita, se você entregou a sua vida a Jesus, Ele habita em você. O Espírito Santo, queridos, Ele não é um visitante ocasional. Vou aí hoje, viu? Não, querido. Ele não é um hóspede de culto especial. Hoje vai ter um culto especial. Aí eu vou vou com o Espírito Santo. Não, queridos. Ou Ele está permanentemente em nós, ou não está. Não existe meia boca. Não existe meio termo, queridos. Ou Ele está em nós, ou não. Ou você é, ou não é. Então nós precisamos decidir, queridos. Se nós somos a morada permanente dEle. Se Ele pode morar e permanecer em nós. Porque se Ele pode morar e permanecer em nós, isso muda tudo, queridos. Porque se Ele pode morar em nós, nós não buscamos o Espírito Santo somente nos domingos. Nós o honramos no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda e por todos os dias da nossa vida. E é isso que nós precisamos decidir. É isso que eu e você precisamos.
O Espírito Santo, queridos, quando Ele está em nós, Ele está presente no altar, quando você está lá aos pés de Jesus, orando, clamando, adorando ao Senhor, mas Ele está lá na cozinha, quando você está lá, lavando a louça para sua esposa. Um dia eu falei para a esposa, a Rosa, não precisa lavar a louça para mim não. Eu falei, não estou lavando a louça para você, a louça é nossa. A louça não é responsabilidade dela, é de todos da casa. Por isso que nós ensinamos nossos filhos a lavar a louça, a limpar a casa. Era pequenininho, punha a cadeira, sobe aqui, aprende a cozinhar, porque quando sai lá fora, sabe fazer tudo. Então, queridos, nós precisamos cuidar de tudo isso. O Espírito Santo, Ele está na hora do louvor, mas Ele também está na hora do silêncio. Ele está na missão, mas Ele também está na hora do seu sofrimento. A hora que você está, sofrendo, Ele está lá. Essa habitação, queridos, transforma cada um de nós em templo vivo. E a intimidade, queridos, passa a ser um estilo de vida. É algo que nós desejamos. E olha só essa frase no telão, queridos. Onde o Espírito habita, a fonte flui. Onde a fonte flui, a sede do mundo perde o poder. Por que que o carnaval, queridos, por que que as festas é atrativo? É porque falta a habitação, falta a fonte fluir em nós. Ah, mas não tem nada, é tão bonito, é legal, é cultural, igual eu falei esses dias aqui, é cultural, é a cultura dos infernos, irmão. A cultura do capeta, isso. Não é cultura do céu, não. Não é do céu. Porque se o Espírito habita permanentemente em nós, irmãos. Então, qual que é o convite final de Deus para nós hoje? Qual que é o convite? Ele é a fonte que satisfaz, irmãos, de verdade. O Espírito Santo é água viva prometida para nós. O Espírito Santo é poder de Deus. Quem bebe dessa fonte nunca mais satisfará com as migalhas do mundo. Nunca mais se satisfará, com as bolotas do mundo. Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo nos satisfaz. Ele nos satisfaz. Olha aí no telão essa frase, queridos. A cultura secular oferece distração. O Espírito oferece vida abundante, irmãos. É só distração que o mundo oferece. Mas Deus, o Espírito Santo, oferece vida abundante. O que você vai escolher, irmão? Vai continuar com o mundo ou vai para a ação do Espírito Santo? O problema, queridos, não é que muitos não conhecem a fonte, mas é que eles preferem cisternas rachadas. Eles preferem poços que vazam. Eles preferem, poços que permanecem vazios. É uma escolha, queridos, e nós precisamos escolher. Hoje o Espírito Santo, Ele nos chama, queridos, para a profundidade. Ele quer que nós tenhamos profundidade, intimidade, rendição. Não é de tempo de nós vivermos de lembrança espiritual. Ah, eu lembro quando nós fazíamos isso. Por que não faz hoje? Só lembrança espiritual? Ah, a gente orava a noite inteira. Isso funcionou lá, irmãos. O que está funcionando hoje para você aqui? Funcionou lá, orar a noite inteira. Por que não ora a noite inteira hoje? Isso não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, é culpa minha e sua, porque não vamos à fonte, porque não permitimos a ação do Espírito Santo em nós. Nós queremos o que achamos que queremos. Não é tempo, queridos, de ficar terceirizando a espiritualidade, a presença de Deus. Sabe o que é terceirizar a presença de Deus? É viver de exemplo dos outros e não ter as tuas próprias experiências com Deus. É não ter as tuas experiências com o Espírito Santo. Só vive de experiência dos outros. Só vive de TikTok, só vive de YouTube. Nós vivemos, irmãos, o crente vive é de Bíblia, é de palavra, é de joelho no chão, é de secreto. É assim que a gente vive. É desse jeito, queridos. É tempo de profundidade real. É tempo, queridos, de atitude pessoal.
É você e Ele. É você e Ele, ninguém mais. E Ele nos convida à profundidade. Lucas 5:4 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: vá para as águas profundas e lance a rede. Jesus estava dizendo para Simão Pedro, falando para ele ir profundo, sai do raso, sai, sabe, das margens, sai das margens da segurança. É isso que nós precisamos, queridos. Às vezes nós estamos tão seguros, nós não queremos profundidade. Nós precisamos lançar a rede, nós precisamos ir para onde o Senhor está nos mandando, nós precisamos confiar na ação dEle, confiar que Ele continua fazendo milagres, que Ele representa um lugar sobrenatural, querido, onde o entendimento humano não consegue chegar. Nós precisamos ir para esse lugar, dependência total de Deus, esse lugar onde nós dependemos da ação do Espírito Santo, onde nós podemos viver a pesca maravilhosa, irmãos, a provisão, o milagre na nossa vida, onde nós podemos estar, necessitamos estar. E é por isso que nós precisamos mergulhar, irmãos, nas profundidades do Espírito Santo. Nós precisamos ir para as águas mais profundas. Larga do controle da tua vida. Não estou dizendo que você não possa e não deve ter controle da sua vida pessoal. Não estou dizendo que você não deve ter um planejamento. Não é isso. Eu estou dizendo que a tua vida espiritual tem que sair do teu controle e ir para o controle do Espírito Santo. A tua vida espiritual precisa ser controlada por Deus e toda a tua vida precisa ser controlada por Deus, pela ação do Espírito Santo. Aí nós enxergamos a visão de Ezequiel, lá em Ezequiel 47, quando Deus fala para ele, quando ele tem aquela visão e ele começa a ver as águas descendo, fluindo, e vai no tornozelo, vai no joelho, vai nos lombos, e depois ele tem que estar nadando. Isso nos leva ao quê, queridos? Que a vida espiritual exige de nós uma progressão. Você precisa crescer na vida espiritual. Tem crente que não sabe abrir a Bíblia, crente que não sabe sabe o que está escrito na Bíblia. Qualquer um te engana. Por quê? Porque não lê a Bíblia, não estuda a palavra de Deus. Mas é difícil, irmãos, eu vou falar isso quantas vezes for preciso. Enquanto eu for vivo, eu vou continuar falando isso. A palavra de Deus não é difícil, o que falta é o Espírito Santo de Deus em nós. O que está faltando em você é o Espírito Santo para você entender, porque é Ele que revela, não é conhecimento, não é estudo que revela a palavra, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus que revela a palavra aos nossos corações, mas Ele só revela se você for até ela. E também, queridos, não vai com revelação de, vou ver o que Deus vai falar comigo hoje, tá? Vou ver o que Deus vai falar. Pega a Bíblia e leia, pega um texto, um livro da Bíblia, vai lá. Se você não tem prática de leitura bíblica, começa pelo Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, começa a ler ali, Salmos. Mas não perca mais tempo, queridos, vá para as águas profundas. O Senhor quer que nós tenhamos, olhando para essa visão de Ezequiel, Ele quer que a gente tenha um nível mais alto de profundidade. Ele quer que a gente tenha uma vida espiritual progressiva, crescente, cada dia mais. É isso que Ele deseja, queridos, que nós estejamos submersos, sabe, submersos na plenitude do Espírito Santo, na plenitude de Deus, onde você precisa nadar, onde você não tem mais firmeza. Por quê? Porque você precisa estar inundado, você precisa estar envolvido com as águas do Senhor, com as águas do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos dessa intimidade, queridos. E eu quero, já caminhando para o fim, queridos, algumas características da experiência da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A intensidade da adoração. Lembrando que a adoração não é cantar. O cantar faz parte da adoração. Adorar é dizer quem Deus é para você. Quem Deus é para você. E nós confundimos adoração com louvor. Louvor é o que Deus faz. Adoração, o que Deus é. Deus é santo.
Deus é puro, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Louvor, Senhor, eu te louvo pelo perdão dos meus pecados, eu te louvo porque o Senhor está comigo, eu te louvo pelo pão de cada dia. Nós precisamos, queridos, sabe, dessa intensidade de adoração. Águas profundas nos leva a isso, nos leva a ter, sabe, mais desejo de Deus, mais fome de Deus. Nós desejamos mais a presença de Deus, nós desejamos a ação do Espírito Santo em nós. Quando nós aprofundamos, queridos, a nossa identidade, ela é reconstruída, ela é transformada. Irmãos, eu parei de perguntar, porque você pergunta para as pessoas que se dizem crentes, qual que é a sua identidade? Quem é você? As pessoas não sabem. Eu sou o fulano de tal, eu sou o pastor. E se você deixar de ser pastor, quem é você? Eu sou advogado. E se você deixar de ser advogado, quem você é? Eu sou pedreiro. Se você deixar de ser pedreiro, quem você é? Eu sou o filho do Heber. Se você deixar e seu pai morrer, quem você é? Eu sou casado com a Rose. E se a Rose morrer, quem você é? Eu sou o pai do Estevão e do Jonas. E se eles não existirem mais, quem você é? Quem nós somos, irmão? A ação do Espírito Santo transforma a nossa vida e nós passamos a ter uma identidade. Nós somos herdeiros, nós somos filhos, nós somos salvos, nós somos libertos, nós estamos em Cristo Jesus. É essa a ação do Espírito Santo de Deus em nós. A ação do Espírito Santo de Deus em nós, irmãos, nos leva a uma oração profunda, nos leva à intimidade, a orar, a desejar estar com Deus. A ação do Espírito Santo de Deus em nós gera o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É isso, queridos, que Deus quer de nós. E é por isso que nós precisamos ir às águas profundas. Porque quando você está nas águas profundas do Espírito Santo, você tem o cuidado de Deus para a sua vida. Nós recebemos o cuidado dEle, queridos. Mesmo em meio a dores, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo em situações caóticas, queridos, a promessa bíblica é que Ele vai estar conosco até o fim. Você nunca vai estar só, nunca estará só. Eu lembro o meu pai, né? Ele estava construindo, ele levou 10 anos juntando material para construir um prédio. O pessoal chamava ele de louco. Mais louco foi quando ele começou a construir. Ele construía sozinho. E aí as pessoas passavam lá. Está sozinho aí? Ele falou, não, tem mais 3 comigo. Mas eu não vejo ninguém. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Queridos, nós nunca estaremos só se nós permitirmos que Ele viva em nós. Que Ele haja em nossas vidas. Isaías 43, 2 diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. O Senhor nunca está dizendo que você não vai passar por dificuldade, por lutas, por problemas. O Senhor nunca disse isso, queridos. Mas Ele está dizendo que em todas elas Ele vai estar lá. Mesmo que a gente morra, queridos, nós não podemos perder a nossa fé em Cristo Jesus. Nós não podemos perder a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Mesmo que isso nos leve à morte. Porque conversão, queridos, é isso. Conversão não é uma vida fácil. Conversão não é acabou os problemas. Conversão, queridos, é estar disposto a morrer por causa de Jesus. Isso é converter. Eu vou ser seguidor de Jesus. Então, era isso que os discípulos entendiam com conversão, irmãos. Os discípulos do primeiro século foram isso. É isso que era a conversão. Estavam dispostos a morrer por Jesus. Morrer pelo Evangelho. Estavam dispostos, mas hoje, qualquer coisinha aí no mundo tira a nossa atenção. E é por isso que o Espírito Santo de Deus está distante. Não é Ele que está distante, somos nós que nos distanciamos dEle. Sabe, queridos, a profundidade transforma a nossa vida.
E é por isso que nós precisamos mergulhar, queridos, sabe, no Espírito. Porque quando nós mergulhamos, traz renovação, traz vida, traz capacidade de refletir a imagem de Cristo. Resumindo, queridos, as águas profundas do Espírito é um convite à entrega total, uma entrega plena, onde o fiel deixa de ser guiado pelo medo ou pela lógica humana, para viver sobre os planos, sobre a conduta do Espírito Santo. E aí Paulo diz a Timóteo, lá em Timóteo, 2 Timóteo 1,7, para que ele não tenha medo. Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, Deus não te deu um espírito de medo. Deus não deu isso a nós. Para nós termos uma comunidade enraizada em Cristo, queridos, só é possível quando o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo não nos conduz a uma espiritualidade rasa, ou uma espiritualidade de episódios, hoje, amanhã, ou uma espiritualidade, eu senti um arrepio aqui, eu senti um fogo ali. Não, ele é perene, ele é constante, ele é verdadeiro, queridos. Ele não é emoções, apesar de nós termos emoções, apesar de nós sentirmos emoções, mas ele não é emoções. Ele é profundo, ele é intenso nas nossas vidas. Não depende dos ambientes, não depende de onde você está, não depende de quem está pregando, não depende de quem está orando, queridos, porque Ele é soberano. Ele é soberano, Ele não depende de nós. E Ele nos chama, queridos, a essa vida profunda de intimidade. Tem mais 2 frases para colocar, queridos. A primeira, a fonte não é um evento que visitamos, mas a pessoa do Espírito Santo que nos governa. Não somos um povo sustentado por memórias espirituais do passado, mas pela pessoa do Espírito Santo viva e atual que flui do interior. O convite de Deus para nós hoje, queridos, não é para nós fazermos mais, não é para nós trabalharmos mais, mas é para nós mergulharmos mais fundo, é para nós nos aprofundarmos. E aí a segunda frase, sair da margem da autossuficiência, abandonar o raso do conforto religioso e permitir que o Espírito nos leve às águas onde não tocamos o chão, onde já não controlamos, onde só a graça nos sustenta. É nesse lugar que a igreja amadurece, que o caráter é moldado, que a missão ganha poder e que Cristo é refletido com clareza ao mundo. Ser comunidade de fé enraizada em Cristo Jesus, querido, é viver em intimidade juntos, cheios do Espírito Santo, dependentes da fonte, obedientes à voz de Cristo. Onde o Espírito habita, a vida floresce. Onde a fonte jorra, a sede do mundo perde a força. Sabe por que temos sede do mundo? Sabe por que vocês, adolescentes, jovens e todos aqui têm sede do mundo? É porque não está jorrando a fonte do Espírito Santo de Deus em vocês. É porque está jorrando o quê? Só as coisas do mundo. E é por isso que eu e você precisamos, queridos, de profundidade. É por isso que eu e você precisamos hoje tomar uma postura diante de Deus, uma atitude diante dEle e dizermos a Ele o que nós vamos fazer a partir de hoje. Qual que vai ser a sua resposta a partir de hoje? E para nós refletirmos e praticarmos. Tenho tratado o Espírito Santo como uma pessoa que governa a minha vida ou apenas como uma experiência ocasional? O Espírito Santo em você e em mim, queridos, Ele governa as nossas vidas ou é apenas uma experiência? Apenas tive uma experiência um dia e fui batizado com o Espírito Santo, orei em línguas e pronto. Que isso? Segunda pergunta, queridos. Em quais áreas ainda estou bebendo das ilusões do mundo, em vez da fonte da água da vida? Quais áreas, queridos, nós estamos, bebendo água suja do mundo? Porque o mundo só oferece água suja. As ilusões do mundo são só podridão. Não tem nada de limpo.
é aparência. Terceiro, se o Espírito realmente habita em mim, o que precisa mudar no meu estilo de vida para honrar essa presença? Fecha os teus olhos, queridos. O que você vai responder hoje? Qual é a tua resposta hoje? Você vai continuar sendo assim? Ou você vai permitir a ação do Espírito Santo de Deus em você? Você vai mergulhar nas profundidades da água do rio de Deus, das águas do Espírito, ou vai continuar tendo uma vida rasa? O que você vai responder para o Senhor hoje, querido? Faça essa oração. Permita a ação do Espírito Santo. Se arrependa. Peça perdão. Siga Deus. Não siga o mundo. Não vá para as coisas que são fáceis do mundo. Não vá para a ilusão do mundo. Vá para a profundidade do Espírito Santo de Deus. Vá para as águas profundas. Vá para, como Ezequiel teve lá em Ezequiel 47. A experiência de enxergar, de ver as águas que brotavam do templo. E que, a quanto mais ele caminhava, mais essa água era profunda, até ponto de não poder mais caminhar. É isso que o Espírito Santo quer de nós. A resposta que você vai dar a Ele hoje, querido, qual será? Se você deseja, querido, ser cheio do Espírito Santo, permitir que Ele te confronte, permitir que Ele te mostre quem você é de verdade, permitir que Ele, mostre a tua real situação, querido. Seja você crente há 20 anos, ou seja você um visitante. Se você deseja isso, queridos, se você deseja sair da margem da autossuficiência, se você deseja abandonar o raso, se você deseja abandonar a religiosidade, se você deseja permitir que o Espírito Santo te leve, para as águas profundas, que o Espírito Santo te encha, que o Espírito Santo te leve à maturidade espiritual, eu vou pedir que você se coloque em pé nesse momento e nós vamos orar juntos. Onde você está, querido, se coloque em pé, se você deseja. Você não é obrigado. É uma decisão, é uma escolha. Eu quero, queridos. Eu quero cada dia mais. Eu desejo cada dia mais a profundidade do Espírito. Eu quero. Eu não quero viver no raso. Eu não quero uma vida rasa do Espírito Santo de Deus em mim. Eu quero profundidade. Vamos orar, queridos. Ore você, fala para Deus. Mas eu não sei orar. Fala o que você está sentindo agora. Pode falar para Deus o que você está sentindo agora. Fala para Deus, Deus, eu não sei o que falar, mas eu quero esse negócio para mim. Eu quero profundidade, eu quero ser cheio do Senhor. Eu não quero a água suja do mundo. Eu quero as águas limpas e cristalinas que vêm do trono de Deus. É isso que eu quero. Senhor, é isso que nós estamos clamando nessa noite, Senhor. É isso que nós estamos pedindo, Senhor, para Ti. Senhor, a promessa foi dada, o Senhor enviou a promessa, o Senhor enviou o Espírito Santo, Ele está entre nós, mas Senhor, que Ele esteja em nós, que Ele possa viver em nós, ó Deus, nos confrontando, Senhor, mostrando quem nós somos de verdade, mostrando a nossa sujidade, mostrando a podridão que há em nós, para que nós nos arrependamos e consertemos, Senhor, a nossa vida. É hoje, Senhor, que nós estamos colocando e lançando diante do Senhor a nossa vida, diante do Teu altar. Senhor, nós não queremos, ó Pai, simplesmente a alegria, Senhor, que o mundo dá. Nós queremos, ó Deus, a profundidade, nós queremos a cura, nós queremos a restauração, nós queremos a libertação, nós queremos, ó Deus, estar ao pé da cruz. Nós não queremos, ó Pai, viver, ó Deus, o que o mundo nos oferece. Nós queremos, ó Deus, viver o que Jesus nos deu, o Espírito Santo que estará conosco até o fim, em nome de Jesus. Coloque a tua mão no teu coração. Fala assim comigo, Espírito Santo.
eu estou aqui, me enche agora, eu quero mais de Ti, eu quero ser cheio de Ti, eu quero ser batizado com fogo, eu quero arder, eu quero ser uma tocha viva do Teu Espírito Santo, eu quero mais de Ti, mais da Tua presença, mais de Ti, Senhor, e que através de mim, Senhor, através da minha vida, onde eu não vou aparecer, onde Cristo será aparente, eu quero que vidas sejam salvas, em nome de Jesus. Transforma a minha vida, Senhor, transforma o meu coração, restaura, Senhor. Eu quero, Senhor, uma identidade realmente definida. Eu desejo isso, cada um de nós possamos desejar isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, que não seja apenas um momento na nossa vida, mas seja, Senhor, um desejo profundo do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente. Cada jovem, Senhor, cada adolescente, cada irmão aqui nessa noite, Senhor, do mais novo, cada criança que está aqui, cada criança que está lá nos kids, nos pads, Senhor, cada adolescente nos teens, ó Deus, que estão aqui, sejam, Senhor, invadidos pela presença do Espírito Santo, sejam cheios de Ti, Senhor, nós possamos, ó Deus, buscar e ansiar por Ti, Senhor, e é fácil, Senhor, ó Deus, nós já permitimos, agora, Senhor, o que nos resta é ir para a palavra, para a oração, Senhor, é ir para o secreto, é ir, ó Deus, para a intimidade, é ir, ó Deus, com o joelho no chão, Senhor, é ir, ó Deus, para o quarto, Senhor, e, ó Deus, realmente, Senhor, viver uma vida de intimidade contigo, em nome de Jesus, meu irmão, amém.